Buenos días, hermanos. Buenos días. Gracia y paz. Amém. Estamos em uma série de predicação no livro de Eclesiastés. E hoje vamos ao capítulo de número 3, versículos de 1 hasta el versículo 15. Eclesiastés, capítulo 3, versículos de 1 hasta el versículo 15. Eu vou ler para ustedes e me gostaria que ustedes pudieran acompanhar a leitura com atenção e reverência a la palavra del Senhor. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abraçar e tempo de abstener-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de desechar. Tempo de romper e tempo de coser. Tempo de callar e tempo de hablar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Que provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. Y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ellos se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres. Aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias por estarmos aqui nesta manhã. Graças por la salvação em Cristo Jesus. Graças por tu misericórdias que se renovam cada manhã. Padre, estamos aqui por tu vontade. Estamos aqui porque o Senhor ha transformado nosso coração e nos ha dado a capacidade de obedecer ao chamado à adoração pública. Bendize-nos a hora que estamos delante de tu santa palavra e pedimos a Deus que transforme nosso coração segundo o que acabamos de ler. Em nome de Jesus. Amém. Hermanos, nós vivimos em uma época obsessionada no controle do tempo, verdade? Queremos que todo suceda segundo nossa agenda, em nossos términos e no momento que nós decidimos. Planeamos, organizamos, antecipamos,
Pero quando as coisas não saem como esperamos, quando chegam as crises inesperadas ou quando nossos planos se desmoronam, surge uma pergunta inevitável: onde está Deus em tudo isto? ¿Dónde está Deus? O livro de Eclesiastés hace precisamente essa pergunta. A lo largo do livro, o sábio observa a vida bajo o sol e chega a conclusões profundamente realistas. O sábio disse que o trabalho cansa, que a sabedoria é limitada, o placer não satisfaz plenamente e muitas coisas parecem injustas e confusas. Essa é a realidade cruda que Salomão nos apresenta neste livro. Sin embargo, Eclesiastés não é um livro de desesperação sem salida. É um livro que nos conduz pouco a pouco do realismo honesto e crudo ao temor de Deus. Eclesiastés capítulo 3, versículo 1 a 15, ocupa um lugar clave nesse recorrido. Aqui o sábio nos oferece um ponto de equilíbrio. Salomão não nega a complexidade da vida bajo o sol, pero Salomão faz uma coisa: nos ensina a mirá-la delante de Deus, a poner a realidade delante de Deus. Em um mundo marcado por estações cambiantes, o Senhor sigue sendo soberano, sábio e bueno. Neste passagem, o predicador nos ensina que, em lugar de viver ansiosos, tentando controlar o tempo, podemos encontrar verdadeira paz ao confiar em que Deus hace todo hermoso a seu tempo e viver cada estação com gratidão bajo sua soberania perfeita. Hermanos, nesta manhã, a partir do texto que leí, les invito a ver 3 verdades que nos conduzirão a esta paz. A primeira, Deus é o arquiteto soberano de todos os tempos. Segundo, su plan é hermoso, aunque nós não lo compreendamos completamente. Terceiro, podemos viver com gozo, com reverência, bajo su cuidado providencial. Comecemos reconhecendo a primeira verdade desse texto. Deus é o arquiteto soberano de los tiempos. Versículos de 1 a 8. Vou ler solamente o verso 1 agora e fazer referência a los versículos 2 hasta el verso 8. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Hermanos, essas palavras, mais que uma simples reflexão poética sobre os ciclos de la vida, são uma afirmação teológica contundente acerca de quem governa a história. Quando Salomão declara que todo tem seu tempo, está confessando que existe um Deus que é soberano, que ordena, que dirige, que executa sua vontade em cada aspecto da criação conforme seu decreto eterno e sábio. A lista que sigue, do versículo 2 hasta o versículo 8, nos apresenta 14 pares de ações opostas. E ponha sua atenção aqui. Esta lista não pretende ser exaustiva em detalhe, senão total em seu alcance.
Desde nascer e morrer hasta reír e chorar, Salomão abarca a experiência humana completa. Em número 14, doble de 7, comunica plenitude. Não há. Lo que Salomão quer dizer aqui é que não há um solo âmbito da vida que quede fora do senhorio de Cristo, do senhorio de Deus. Lo extraordinário e lo cotidiano, lo alegre e lo doloroso, lo que entendemos e lo que nos confunde, tudo, exatamente tudo ocorre dentro del marco del governo de Deus. Ahora bien, essa soberania não deve confundir-se, hermanos, com fatalismo. A palavra hebreia aqui utilizada para tempo não se refere a um tempo mecânico ou impersonal. Se refere mais bem ao momento adequado, ao tempo determinado por la sabedoria de Deus. Hermanos, nós não vivimos presos de um destino ciego. Nós vivimos bajo o cuidado personal de Deus, que hace que cada coisa ocorra quando deve ocorrer, com propósito e sentido, aunque esse sentido não sempre seja evidente para nós. A vida e o ministério de nosso Senhor Jesucristo serve para ilustrar muito bem isto de maneira perfeita. Houve um tempo señalado para sua encarnação. Recuerden que Pablo, escrevendo a los Gálatas, capítulo 4, versículo 4, disse: quando vino el cumprimento del tiempo. Houve um tempo determinado para que Cristo viniera a este mundo. Houve um tempo determinado para sua muerte redentora. Romanos 5:6, o apóstolo Pablo disse: a su tiempo murió por los impíos. Hermanos, Jesus viveu consciente do calendário divino. Sabia quando hablar e quando callar, quando obrar e quando esperar, quando sanar e quando sofrer. Nada, absolutamente nada na vida de nosso Senhor Jesucristo foi apressurado nem retrasado. Todo ocorreu conforme o tempo do Padre. E essa verdade, lejos de inquietar-nos, deve trazer descanso a tu coração e a meu coração. Quando as circunstâncias parecem desordenadas, quando as respostas que nós esperamos tardam, quando não entendemos o porquê estamos passando por isto, ou o porquê de uma temporada difícil, podemos afirmar com fé e com segurança: Deus não ha perdido o controle. Deus mantém o governo de todas as coisas em suas mãos. Ele sigue sendo o arquiteto do tempo, e cada um de nós, de nossos momentos, estão cuidadosamente desenhados por sua sabedoria perfeita. Hermanos, naturalmente, nós nos olvidamos de esta verdade bíblica. E quando as coisas parecem estar fora de controle, assim lo creemos, pensamos que as coisas estão fora de controle. Pero, e nesses primeiros 8 versículos, Salomão deixa muito claro que em cada
uno de nossos momentos, Deus está em el controle. Deus ha desenhado cada momento por sua sabedoria perfeita. Pero esta convicção nos conduz, inevitavelmente, à segunda verdade deste texto. Su plan es hermoso, aunque nosotros no lo comprendamos completamente. Versículos 9 a 11. Eu vou ler o verso 11 outra vez e vamos tratar de pensar sobre o contexto destes 3 versos. Que proveito tiene? No, el verso 11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Hermanos, aqui Salomão toca o núcleo de nossa tensão existencial. Deus ha puesto eternidade em nossos corações, um desejo profundo de significado, de coerência, de totalidade. Queremos entender como encaixam os eventos, qual é o propósito do dolor e hacia onde conduz a história. Isso passa, irmãos, porque não fomos criados para viver satisfeitos com explicações superficiais. Sin embargo, esse anelo convive com uma realidade ineludível. Somos criaturas finitas. Não alcançamos a compreender a obra completa de Deus. Como bem señala Herman Bavinck, um autor holandês, Deus é incompreensível em sua essência, aunque no incognoscível. Ele se ha revelado de maneira verdadeira e suficiente para nossa salvação e obediência, pero não para satisfazer toda nossa curiosidade, nem para decifrar todos os caminhos. Há, hermanos, uma diferença infinita entre Deus e nós. E essa diferença não é um defeito, senão parte da ordem da criação. Deus é Deus, nós somos suas criaturas. Deus é infinito, nós somos finitos. Isso não é crueldade divina. Isso se trata de pedagogia espiritual. Deus nos ensina a viver por fé, não por vista. Como declara Isaías, seus pensamentos são mais altos que os nossos, não porque sejam confusos, sino porque são infinitamente sábios, perfeitos. E nesse contexto, a afirmação de Salomão é surpreendente. E nesse contexto, o predicador disse para nós: todo lo hizo hermoso em seu tempo. E a palavra hebreia para hermoso não se limita a lo que é esteticamente agradável. Significa lo apropriado, lo adequado, lo perfeitamente ajustado ao propósito de Deus. Incluso aquilo que nos resulta doloroso ou incompreensível tem lugar dentro de seu desenho sábio e bueno. E nesta lista de 14 pares opostos, nem todos têm o mesmo peso moral. Deus, quando Salomão apresenta essa lista, que habla de muerte, que habla de destruição, de guerra,
não quer dizer que Deus está aprobando essas coisas, mas sim quer dizer que estas coisas malas estão bajo o controle de Deus, e Deus lo usa para cumprir com seus propósitos. Isso não significa que o mal seja bueno, nem que o sofrimento deva celebrar-se. Significa, irmãos, que Deus governa incluso aquilo que Ele não aprueba, e lo encamina hacia fines santos. Com o passo do tempo, muitos de nós podemos reconhecer como Deus utilizou portas cerradas, pérdidas dolorosas ou esperas prolongadas para moldear nosso caráter, para fortalecer nossa fé e acercar-nos mais a Ele. A tensão entre nosso desejo de entender e nossa incapacidade de fazê-lo plenamente não nos empurra a la desesperação, senão a la esperança. C.S. Lewis observou essa tensão e disse que esse anelo que nenhuma experiência terrenal logra saciar aponta para uma realidade futura. Fuimos hechos para outro mundo, onde o sentido será completo e a compreensão será plena. Essa verdade nos humilha, mas também nos libera. Não necessitamos resolver todos os mistérios da providência para descansar em Deus. Não necessitamos compreender cada porquê de lo que passa com nós para poder descansar e confiar em Deus. Podemos confiar em que detrás de lo que hoje parece confuso, Deus está obrando algo hermoso a seu tempo. Temos aqui entre nós um artista. E mira que quando nós miramos um tapiz por detrás, lo que vemos? Um montão de hilos e colores distintas e que não logramos compreender lo que está transmitindo, aunque veamos de frente a obra perfeita, a obra completa. E isso nos leva à terceira verdade dessa manhã. Podemos viver com gozo e reverência bajo seu cuidado providencial, aunque não entendamos todas as coisas. Versículos 12 e 15. Versículos 12 e 13 dice: Eu he conocido que não há para ellos coisa melhor que alegrar-se e fazer bem em sua vida. E também que é dom de Deus que todo homem coma, beba e goce el bem de toda sua labor. Hermanos, aqui Salomão nos mostra uma resposta prática à la soberania de Deus. Não é a resignação amarga nem a passividade espiritual, sino uma vida de gozo agradecido e obediência fiel a nosso Criador. Não vivimos esperando entendê-lo todo, sino confiando em aquele que governa sobre todo. Salomão destaca aqui 3 atitudes fundamentais como resposta a esse Deus que governa o tempo. Primeiro, alegrar-nos. Não se trata de uma alegria superficial que ignora o dolor, o sofrimento, as dificuldades, pero mejor
Se trata de uma alegria, de um gozo profundo que descansa no caráter imutável de Deus. É a alegria que brota de saber que nosso Padre governa o tempo com sabedoria perfeita, incluso quando nossas circunstâncias são difíceis. Não é a alegria porque estamos sofrendo, por haver perdido a alguém. É uma alegria que vem da certeza de que Deus governa hasta lo mais difícil da vida humana. Segundo, hacer el bien. La soberania de Deus nunca, põe sua atenção aqui, la soberania divina nunca anula nossa responsabilidade. Ao contrário, a soberania de Deus lhe dá sentido. Hermanos, hemos sido criados e redimidos para caminhar em buenas obras preparadas de antemano por Deus. O apóstolo Pablo habla exatamente isso em Efésios capítulo 2, versículo 10. Vivimos ativamente para su glória, o fim principal do homem, glorificar a Deus e gozar de Ele por sempre. Pero também vivemos para o bem del prójimo, sabendo que nosso trabalho en el Senhor não é bom. Terceiro, Salomão habla de receber com gratitude os dones simples de la vida. Comer, beber, trabalhar, relacionar-nos. Todas essas coisas são dom de Deus para nós. Não se trata de distrações de la espiritualidade, mas bem são expressão concreta de la bondade de nosso Deus para nós. E desfrutar-lhes com gratitude é um acto de fé, de obediência. Tudo isso, sin embargo, deve viver-se com temor e reverência a Deus. Salomão afirma que Deus hace suas obras para que os homens temam delante de Ele. Verso 14. He entendido que todo lo que Deus hace será perpétuo, sobre aquello não se añadirá, ni de ello se disminuirá. E lo hace Deus para que delante de Ele temam os homens. Deus hace todas as coisas para que o homem tema. E esse temor não é terror que paralisa o creyente, que paralisa o pueblo de Deus. Esse temor significa reverência confiada àquele que merece. É reconhecer que Deus é imutável, que seus decretos são firmes e que nada pode añadir-se nem quitar-se de seus propósitos eternos. Hermanos, essa verdade, lejos de produzir ansiedade, deveria generar em nosso coração seguridade, tranquilidade e confiança. Hermanos, saber que nosso Deus não cambia, que suas promessas não falham, e seu amor por seu povo é firme, isso deveria llenar nosso coração de esperança, de paz, de alegria, de serviço alegre delante do Senhor. Vivimos então com gozo, com obediência, com reverência, bajo o cuidado providencial de um Deus sábio e bueno que governa todas as coisas. Isso nos leva à aplicação personal de essas verdades. Hemos visto que Deus é o arquiteto soberano de todos os tempos. Hemos visto que su plan é hermoso, aunque nós não lo compreendamos completamente.
e que podemos viver com gozo e reverência bajo su cuidado providencial. Tudo isso nos leva, hermanos, a uma paz profunda. A paz que viene de saber que nosso Deus hace todo hermoso a su tempo. Agora, permita-me deixar-lhes 3 aplicações práticas para viver nesta paz. Primeiro, aprenda a descansar no tempo perfeito de Deus. Quando estamos ansiosos por uma resposta, quando sentimos que Deus se está tardando, quando queremos forçar as portas que Ele mantém cerradas, nós devemos recordar que seus tempos são hermosos e perfeitos. Como disse o salmista, em tus manos estão mis tempos. Não devemos adelantar-nos a sua cronologia, nem perder a paciência com nossa agenda. O que devemos fazer é encontrar paz no tempo perfeito de Deus. Segunda aplicação: vivamos cada dia com a eternidade em nossa mente. Deus ha puesto a eternidade em nossos corações, não para frustrar-nos, sino para recordar-nos nosso destino eterno. Estamos preparados para encontrar-nos com Ele? Hemos puesto nossa fé em Cristo? Se não lo hemos hecho, não há melhor momento que agora. 2 Coríntios capítulo 6, verso 2, diz: "É aqui a hora, el tempo aceitável, é aqui a hora, el dia de la salvação." E se já somos creyentes, vivamos cada dia sabendo que todo lo que hacemos, tem significado eterno. Terceira aplicação: desfrutemos com gratidão os dones que Deus nos ha dado hoje. Não esperemos a entender todo su plano para começar a viver com gozo. Ele hace hermoso cada momento de nosso tempo, incluso esse momento presente, o que estamos experimentando esses dias. Hermanos, a lección é que desfrutemos de la provisión diária de nosso Deus, que hagamos el bem com as oportunidades que temos, que amemos a las pessoas que Ele ha puesto em nosso caminho, que encontremos paz em saber que cada dom viene de suas manos amorosas. Hermanos, em um mundo que nos diz que devemos controlar todo, Eclesiastes 3 nos libera para encontrar paz em aquele que hace todo hermoso a seu tempo. Que o Senhor nos ajude a viver essa paz profunda, confiando diariamente em sua soberania perfeita, em sua soberana providência, hasta que chegue o dia quando veremos cara a cara a hermosura completa de seu plano eterno. Vamos orar. Padre, graças por tu palavra. Graças por inspirar esse texto que leemos e refletimos aqui nesta manhã. Padre, são verdades profundas, venidas de ti mesmo, inspirada por tu Espírito, para que Salomão pudiera registrá-la para nós outros. Padre, entendemos que não são palavras solamente para os primeiros
leitores ou oyentes de Salomão, mas são palavras para nós outros. O Senhor conhece nosso coração e sabe como nós outros temos a tendência de querer controlar o tempo. Queremos que as coisas aconteçam como nós outros queremos e no tempo que queremos. E a melhor coisa que aprendemos nessa manhã é simplesmente confiar em aquele que controla e governa o tempo e assim tudo, hermoso. Padre, dá-nos esta paz, dá-nos a sabedoria de aplicar essas verdades à nossa vida diária. Assim oramos em nome de Jesus. Hermanos, em los últimos 2 ou 3 domingos eu he cambiado um pouquinho a liturgia com a finalidade pedagógica de dizer que não é pecado se alteramos a liturgia, algum elemento de la liturgia. Pero sei que muitas vezes nos gusta seguir exatamente uma liturgia sempre. E aqui a alteração foi poner o terceiro bloco da liturgia para depois da predicação. E assim vamos a ler